Boa noite, minha gente. Está começando mais uma semana do seu programa de Boas Conversas e você é a minha companhia aqui que não pode faltar, viu? Então, muito obrigada pela sua audiência. Olha, eu não sei como você encara aí a segunda-feira, não sei se tem conseguido descansar bem ou se tem tantas preocupações no seu coração e na sua mente que você se questiona se Deus realmente está escutando as suas orações, viu? Se você se identifica com essa descrição, eu quero te oferecer uma oportunidade maravilhosa de conhecer mais sobre o privilégio da oração através desse guia de estudo aqui, olha só. Deus me ouve é uma pergunta, né? O guia Deus me ouve é um material gratuito da Escola Bíblica Novo Tempo. Se você tem dificuldade de estudar a Bíblia sozinho, tem muitas dúvidas, você não precisa se preocupar mais. Você está convidado a participar da maior escola bíblica do mundo e receber aí na sua casa esse guia aqui, o guia Deus me ouve, para começar a aprender a interpretar melhor a palavra de Deus e assim desfrutar da comunhão e da oração. É só mandar uma mensagem, você pode escrever agora mesmo para o número 012-98244-0077, tá aparecendo aí o número na sua tela. Aí você vai mandar uma mensagem pedindo o seu guia Deus me ouve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Ele vai chegar gratuitamente aí na sua casa, enviado pelos Correios. Agora, uma outra alternativa é você ligar para cá em horário comercial e o número é o 0 operadora 12 21 27 3121. Como eu disse, a entrega é gratuita, feita pelos Correios, sem o menor custo, tá bom? A história de hoje conta a trajetória de uma mulher que recomeçou a vida aos 47 anos, quando decidiu mudar de carreira depois de receber o diagnóstico do autismo. Mas já casada, trabalhando com filho, será que fazia a diferença a essa altura? Por que demorou tanto para encontrar esse diagnóstico, encontrar respostas de suas particularidades, hein? Essas e outras perguntas você vai saber já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica ligadinho aqui com a gente porque voltamos em 30 segundos e a Adriana, nossa convidada, vai estar aqui comigo para contar mais detalhes dessa linda história. Já estamos de volta e o assunto de hoje é diagnóstico tardio de autismo e vida repaginada também. A protagonista desta noite é a Adriana Torres, uma mulher que se descobriu dentro do espectro autismo aos 47 anos. E essa descoberta trouxe os pingos nos is que faltavam na vida dela por décadas, causando ali ansiedade, sofrimento, vários questionamentos. E se conhecendo e se entendendo melhor, a Adriana decidiu voltar à antiga paixão da infância e largou um concurso público, a estabilidade de um concurso público, para ser adestradora de animais. O diagnóstico deu a ela o poder do autoconhecimento e hoje ela é uma divulgadora de informações sobre o autismo para que outras pessoas não se demorem tanto em se encontrar. Se tem muitos pontos de interrogação na sua mente, vou compartilhar aqui com vocês algumas informações. O autismo é uma condição neurológica que apresenta uma forma diversa do cérebro receber, processar e até responder a determinadas informações cognitivas. Também isso se aplica às informações sensoriais e motoras, tá bom? Não se trata de uma doença, apesar de ser considerada uma deficiência por causa das barreiras que as pessoas com autismo podem encontrar, tanto no estudo como no trabalho e também na convivência. Mas cada autista é diferente porque se trata de um espectro, mas esse é só um contexto para a gente começar aqui a nossa conversa. Hoje o papo dá pano para manga, então eu vou chamar ela aqui. Bem-vinda, Adriana, boa noite. Muito obrigada, viu, por você topar aqui conversar com a gente no Identidade Geral. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Que delícia ouvir você falando de uma maneira tão anticapacitista, tão bem informada sobre a neurodiversidade. Muito obrigada por isso, isso já me faz começar assim, bem relaxada, sabe? Ai, que bom, eu que agradeço. E eu queria começar essa conversa pensando o seguinte, 47 anos a gente já pensa mais ou menos que não tem mais nada de novo pra gente descobrir, né? Aí de repente um diagnóstico de autismo, como foi pra você, menina? Me conta aí. Você já imaginava, já havia assim, era algo que já havia sendo investigado há algum tempo, ou foi aquela surpresa? Eu jamais imaginaria, em primeiro lugar, que eu sou autista. Porque o autismo ele tem como tripé
quando se faz o diagnóstico, né, um déficit na comunicação e interação social, e depois eu vou explicar um pouquinho como que essa questão do déficit realmente acontece, né, a questão dos interesses restritos, né, então o autista ele não tem, assim, não é um generalista, ele é um especialista, né, e a questão dos movimentos repetitivos, que os médicos chamam de estereotipias. Autistas podem ficar horas e horas fazendo o mesmo movimento, ou para se regular, ou mesmo para comunicar, que tá muito feliz, ou mesmo até para se concentrar, né? Em 2000, aliás, assim, voltando para trás, em 2012, eu fui mãe, com 40 anos. Já foi uma grande revolução na minha vida. Sim, com certeza. E meu filho, até os 4 anos ele não falava. Então, com 1 ano e meio, eu já levei ele no médico e falei, não é possível, um filho de uma pessoa tão prolixa como eu tem algum problema, não falar. E aí nós fomos investigando, ele entrou, começou a fazer fono, depois fez terapia de integração sensorial, até que em 2015 veio o diagnóstico dele de autismo, né, autismo infantil. E, bem, eu fiquei muito aliviada quando eu tive o diagnóstico dele. Eu não passei pela fase que o pessoal chama de luto, do diagnóstico, até porque eu tive um luto no mesmo ano, eu perdi uma gestação no início do ano, e para mim saber a resposta foi assim, nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer, vamos lá. E eu comecei a estudar, né, e comecei a conhecer algumas pessoas autistas adultas, e comecei a me relacionar com elas, a compreender melhor o que era o autismo. E é engraçado, né? A gente se sente muito melhor entre as pessoas autistas, né? Quando eu falo do déficit de comunicação, ele normalmente é entre autista e não autista, porque entre nós, autistas, a comunicação flui até bem. Olha, 2 coisas que você já falou aí que foram interessantíssimas para mim, que foi o alívio quando você recebeu o diagnóstico do seu filho, porque geralmente o que a gente escuta é que os pais ficam tensos, desesperados, preocupados, poxa vida, como que vou administrar essa situação? E o meu filho, ele vai sofrer, a questão da discriminação, e você estava no sentido contrário, você se sentiu aliviada. Eu imagino que você tenha sentido isso porque, poxa, de fato, diante de um diagnóstico, a gente consegue pensar o tratamento, pensar as soluções, né, Adriana? E agora essa questão também de você comentar que numa roda de conversas com pessoas autistas, tudo fica mais leve. E eu acredito que isso se dá também à questão da empatia, né? Você se sente nivelado ali com todo mundo, se sente mais à vontade. Essa questão do capacitismo que você comentou aí no início do programa, infelizmente, só afasta as pessoas com algum tipo de deficiência da conversa, sendo que eles precisam ser os principais ouvidos, né? Sim, é muito comum que pessoas, em geral, parte de determinadas minorias, sejam ignoradas na hora que vai se discutir sobre a condição delas, sobre as suas dificuldades. E isso não é de hoje, né? Já há muitos anos existem movimentos em todas essas minorias, buscando ter a voz representada por elas mesmas, né? Só que no caso das pessoas com deficiência, isso demorou muito mais, porque o capacitismo é o preconceito mais invisível, mais naturalizado na nossa sociedade, né? Toda vez que vai nascer um bebê, a primeira coisa que você fala é tomara que nasça perfeito, tomara que nasça com saúde. Sem parar para pensar, por exemplo, que aquela perfeição, ela não existe. Claro que todos nós queremos, né, pessoas que estejam na sua plenitude. Mas o que é essa plenitude? Verdade, Adriana. Agora, aí você estava contando que o seu filho teve esse diagnóstico, né, de autismo, e aí foi o diagnóstico dele que te deu o alerta para você identificar, buscar em você também, não? Também não, porque eu sou gestora de comunicação. Eu formei em administração com ênfase em marketing. Eu trabalhei com vendas técnicas antes de me formar. Depois trabalhei anos na gestão de comunicação. E eu sou muito boa em me comunicar na minha cabeça, tá? Eu tô vendo, e então, é mesmo.
Então, quando eu comecei a ler sobre a genética do autismo, sobre o alto índice de herdabilidade, eu falei, bem, deve ser meu marido, porque eu posso ser autista. Eu tenho algumas características, sim, né, em relação aos movimentos repetitivos, que eu tenho alguns, em relação aos interesses restritos, e aí tem aqueles detalhezinhos que não estão no DSM, mas estão no dia a dia do autista, né, que é a rigidez mental, a dificuldade de lidar com emoções, tudo isso eu sabia que eu tinha, mas não, eu me comunicava muito bem para ser autista. Então era algo que realmente não passava pela minha cabeça. Quem, na verdade, levantou a suspeita foi o meu marido. Você já pensou nisso? Eu falei, não, mas eu me comunico muito bem para ser autista. Só que na mesma época surgiu um vídeo na internet que é de uma página de uma moça de Portugal, que chama Claramente Autista. E esse vídeo parecia que era eu. Ela foi diagnosticada depois dos 40, ela trabalhou com comunicação, foi executiva de comunicação durante anos, e assim, ela se comunicava muito bem. E o dia que eu vi esse vídeo, me espera, tem alguma coisa errada, calma. Como assim essa menina foi diagnosticada autista? Né? A gente se comunica muito parecido, a gente trabalhou com as mesmas áreas. Posteriormente a isso, eu recebi um vídeo do Tony Atwood. Tony Atwood é considerado o maior expert mundial em relação à antiga síndrome de Asperger, que hoje está dentro, né, do espectro do autismo. E ele, nesse vídeo, ele explica alguns detalhes em relação à condição autista em meninas e mulheres, que é diferente, né, da condição em meninos e homens. E nesse vídeo ele fala que o hiperfoco mais comum das meninas são os animais, né? Que é algo que é meu hiperfoco desde o útero, segundo a minha mãe. Eu fiquei assim, tudo que ele falava parecia que ele estava me descrevendo. Eu falei, não é possível, eu vou ter que investigar. E aí, da mesma forma com o Leon, que eu só sosseguei quando eu tive a resposta, eu não sosseguei enquanto eu não tivesse aquela resposta. E na infância você tinha, se você for resgatar sua memória aqui, na infância você tinha algum sinal, né? Porque geralmente um comportamento também bem clássico da pessoa que tem o autismo é aquelas atividades de alta complexidade, ele, manda ver. E às vezes algo que é considerado mais simples, como um amarrar de um sapato, ele já tem uma certa dificuldade de fazer. Esse foi o caso da Adriana. Mas, Adriana, antes de você responder essa pergunta, eu vou deixar o povo de casa curioso, viu? Porque a gente vai ter que dar uma pausazinha aqui no nosso programa, mas guarda aí essa pergunta e daqui a pouquinho a gente volta com mais Identidade Geral. Estamos de volta e hoje a gente recebe aqui a Adriana, que tem falado aqui sobre o diagnóstico tardio do autismo. Eu não sei se essa palavra, viu, Adriana, tardio, pode se enquadrar aí, porque no caso do espectro autismo, eu acho que tudo tem o tempo, né? Eu acho que é melhor, às vezes, a gente ter um diagnóstico um pouco mais para frente do que um falso diagnóstico antes. E essa questão também do capacitismo, você, por exemplo, é a prova de que autismo não é nenhum empecilho para que a pessoa tenha uma carreira, uma vida estruturada. Você é um exemplo positivo de que é possível a gente ter uma vida tranquilamente quando a gente tem o autismo, né? Bem, não é tão assim. Não. Explicar. Diagnóstico é norte, é direcionamento. E isso vai muito mais do profissional que vai dar esse diagnóstico do que qualquer outra coisa. Porque o diagnóstico vindo de um profissional que compreende o que realmente é o autismo, né? E que vai falar com aquela família da importância de determinadas terapias, de determinadas intervenções, mas principalmente do apoio que aquele autista vai precisar, isso faz toda a diferença. Porque tem profissional que chega na família, olha, seu filho nunca vai andar, seu filho nunca vai falar, qualquer diagnóstico ele já chega, né, despejando uma conclusão que nenhum profissional tem condição realmente de dar. Não é isso, né? Dar diagnóstico é dar norte, é falar, olha, a gente estudou, seu filho apresenta essas e essas características, né? E dentro disso eu sugiro que se faça isso e isso. Ponto.
Não é para poder qualificar como será a vida do menino, porque médico não é profeta, médico não é Deus. Então, assim, eu particularmente, na minha vida, não existia o diagnóstico de autismo quando eu era criança, né? Isso é muito recente, principalmente em relação ao transtorno do espectro, porque até outro dia o que existia era só o autismo de Kanner, que era uma caixinha onde só existiam meninos, né, em geral não organizados, que tinham características muito clássicas do autismo. E qualquer coisa que saísse dali, para ele, para Kanner, não era considerado autismo. Saber e ter relatos da primeira infância, do primeiro setênio, é primordial para esse diagnóstico, tá? Por quê? Porque o autista nasce autista, né? Ele vira autista. E é no primeiro setênio, quando a gente tem menos impactos emocionais do ambiente, que a gente vai realmente apresentar quem a gente, né? Todas essas questões relacionadas ao autismo, sensório-motor. Eu, por exemplo, ao contrário do meu filho, eu comecei a falar antes da época, né? Eu comecei a falar com um ano eu já fazia frases inteiras, já tinha uma fala funcional com 1 ano e meio. Com 3 anos, eu corrigia o português dos adultos. Extremamente chatinha, como dizia minha mãe. Olha só. Eu não conseguia me relacionar bem com crianças, então eu me relacionava mais com adultos. E mesmo assim, não era qualquer adulto. Eu selecionava, eu era muito seletiva com quem eu ia conversar, né? Eu estava sempre perguntando muito por quê, e eu fazia a mesma pergunta, várias e várias. Isso é muito característica, né, do autista. E era aquela pessoa, como o Tony Tucci fala no vídeo dele, né? Qual que é a diferença? Afinal, meninas, em geral, adoram animais. Bem, meninas autistas, elas pegam e querem ir dormir com o seu cavalo na estrebaria. E essa é a grande questão, a intensidade do foco é algo que, sim, a gente não pensa em mais nada, a gente não quer comer, a gente não quer ir no banheiro, não quer fazer nada além de focar naquilo ali. E eu também tinha essa questão. Isso é algumas, né, das características que, sim, durante os testes e com a psiquiatra a gente foi pesquisando e descobrindo. Sim, legal, Adriana. Eu queria convidar, inclusive, para essa conversa, o mestre em psicologia, o Dr. Mike Hartwig. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão das características do espectro autista e vai descortinar algumas outras dúvidas que muitas vezes a gente tem a respeito desse assunto. É importante que o autismo seja diagnosticado, não importa exatamente qual fase do desenvolvimento humano a pessoa se encontra. Obviamente que hoje todo investimento de pesquisa e investimento clínico é voltado para o diagnóstico e intervenção precoce, né? Porque o diagnóstico precoce ele vai cumprir um fator protetivo no desenvolvimento da criança. Mas, obviamente, existem muitas pessoas que nunca foram diagnosticadas autistas, né? Principalmente aquelas pessoas nascidas nas décadas de 70, 80, 90, onde sequer existia, né, instrumento adaptado para diagnosticar com eficácia o espectro do autismo. Então, o diagnóstico na fase adulta, ele cumpre esse papel de explicar, né, para essa pessoa que busca um diagnóstico tardio o que, né, veio acontecendo com ela ao longo da vida. Ela pode prevenir, inclusive, o desenvolvimento de outras comorbidades, né? As pessoas autistas que geralmente vêm para um processo psicodiagnóstico, elas já vêm com várias outras comorbidades, né, associadas. As mais comuns geralmente são a ansiedade, a depressão, algumas delas com quadros de ideação suicida, outras com tentativa de suicídio. Então é extremamente importante que o autismo seja diagnosticado na fase da fase adulta, né, para que a gente evite, tá, que todas essas coisas aconteçam. Nós temos estudos já atuais que indicam que meninas geralmente têm uma percepção social mais aguçada e isso acaba facilitando a elas, né, uma interação social mais eficaz. Então, isso significa, né, que socialmente meninas podem ser mais habilidosas do que os meninos. E se a gente fala, né, de um transtorno onde há um prejuízo na comunicação social e na interação social, aquelas meninas que não apresentam uma limitação tão importante nessa área acabam sendo subdiagnosticadas, né? Um outro fator também que contribui para o subdiagnóstico de meninas é que elas têm uma tendência à camuflagem social. A camuflagem social é uma estratégia de mimetizar comportamentos no ambiente
no sentido de camuflar determinadas dificuldades que são relativas, né, ao autismo. Então é muito natural ouvir, né, relatos de meninas autistas que utilizaram estratégias de camuflagem por muito tempo. Só que o que parece, né, ser um processo muito natural para a pessoa neurotípica é um processo que demanda um alto investimento cognitivo de uma pessoa autista. Existem muitos mitos também associados, né, em relação ao que é a pessoa autista, né? No imaginário social, uma pessoa autista é aquela pessoa que não olha nos olhos, que não forma uma família, que não consegue permanecer no mercado de trabalho. Claro, todas essas características que eu citei, elas podem ser características de diversas pessoas autistas, mas é importante destacar que o autismo é um espectro, né? E sendo um espectro, a manifestação dos sinais e sintomas é muito diversa. E essa dificuldade, né, de entender o que de fato é o espectro do autismo tem impactado profundamente na vida de diversas pessoas, especialmente as pessoas, né, com diagnóstico de autismo de nível 1. Que têm tido dificuldades, por exemplo, em validar o seu diagnóstico, seja na família, seja no trabalho, seja na universidade. Tenho acompanhado pessoas autistas que têm tido negativa, por exemplo, em processos de concurso público, porque foram avaliadas, né, por uma banca e identificadas como não autistas. Outras que foram identificadas com dificuldades muito sutis, né, o que não justificaria aí uma aprovação, né, no concurso público. Então acho que existem muitas questões, né, que atravessam ainda, né, esses mitos a respeito do autismo, e acredito que a gente consiga de fato desmistificar o que é o espectro do autismo propagando informação, né? Informação responsável, de qualidade, com embasamento científico, para que as pessoas de fato consigam entender, né, o que é o espectro do autismo. Olha, bem esclarecedor as informações aí do Dr. Mike. De fato, é um espectro, então é algo muito individual. Existem ali muitas atenuantes, né, Adriana? Cada caso é um caso, existe uma linha muito tênue e aí a gente precisa sim investigar. E o diagnóstico, você comentou que foi meio que uma libertação para você, né, Adriana? Bem, eu acho muito importante colocar que quem vê cara não vê coração, né? Então, assim, eu tive muitos prejuízos. E isso dentro do que o Dr. Mark falou, hoje eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. E principalmente a minha dificuldade de criar relações duradouras, né, entre amigos, etc., isso me marcou demais. Então eu tenho uma autoestima estraçalhada. Acreditar que eu mereço algo de bom, acreditar que eu sou boa em algo, é extremamente difícil para mim. Mas não é o autismo culpado disso. O culpado disso é um sistema social que acredita que as pessoas devem ser de uma determinada maneira. Em geral, pessoas não autistas, elas não conseguem perceber que existem cérebros que atuam de forma diferente. Tudo que um autista fala, em geral, tá? É literal. Então, eu falo A querendo dizer A. Meu marido, muitas vezes, ele fala A querendo dizer B, porque isso é típico de não autista. E isso dá um problema seríssimo na comunicação, porque ele acha que eu falo A querendo dizer B, eu acho que ele fala A querendo dizer A. Imagina a confusão que dá. Quando o diagnóstico veio, né, aquela sensação de agora eu tenho um norte, né? Aquele serviço muito burocrático do serviço público, então eles não iam combinar comigo. Entendi. Não, eu vou fazer, eu tô com 47 anos, eu vou fazer aquilo que faz meu coração pulsar, que faz eu ficar o dia inteiro sem querer ir no banheiro, sem querer fazer nada além de fazer aquilo. Foi aí que eu decidi que eu ia trabalhar com animais. É muito gostoso ouvir você dizer, Adriana, que o diagnóstico te possibilitou um norte e que hoje você está se reconstruindo, viu? Mas infelizmente o nosso tempo já acabou aqui no programa. Eu adorei conversar com você. Você é uma pessoa maravilhosa, que você possa continuar crescendo, se reconstruindo, se descobrindo e levantando esse assunto para trazer conscientização para outras pessoas. A gente precisa. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigada, um grande abraço.
Tchau, tchau. Minha gente, aquele cheiro também, a identidade fica por aqui. Eu espero você no próximo encontro. Tchau, tchau.